você acha que é o papel do Estado na Que educação? miséria, velho. Assim, porque eu vejo que o MBL, a gente tá falando de um partido liberal, conservador, vai, né? Para mim, na verdade, é conservador, né? A gente pode falar de liberalismo do ponto de vista filosófico até, e os problemas que o liberalismo traz. Sim, sim. Como, por exemplo, o wokeismo é um problema da liberdade que ninguém consegue olhar e falar, não, é um problema da liberdade, né? É. No final é um partido conservador, tá ligado? Não é um partido liberal. É porque a palavra liberdade ela é muito linda Sim. e muito fácil de ser usada, mas no final não é. É conservador, né? É. E aí A gente tá pensando muito nisso lá, inclusive. O Renan falou isso ontem na live, inclusive. Falou assim, não, porque assim, a gente tinha... O Magal tava com A ele. gente passou muito tempo... Carl Schmitt, cara. A gente passou muito tempo defendendo uma coisa de liberalismo que era uma fantasia. Uma Então, assim, fantasia. é o seguinte, acabou esse papo aqui. Então, assim, hoje lá E acho que teve o entende-se- seu papel, hein? Teve o seu papel de Acho introduzir que o sim, debate. sim, sim, o debate, né? Sim. Mas, é assim, o liberalismo brasileiro virou vou usar uma palavra que o Eric Voegelin usa nos livros dele, é divertissement, que ele pega emprestado do Pascal, é um divertimento de rico. Sim. Puta que pariu, é verdade. Entendeu? É O verdade. que é o liberal brasileiro? É o cara que não quer pagar imposto. Não, e Então eu ele é quero liberal. que você vai lá dar palestra de graça. De graça. É. Entendeu? Caralho, mas Caralho, que porra é liberal. liberalismo, caralho? É esse cara aí. Então, assim, você não tem aqui no Brasil um Acton Institute, você não tem um Hoover Institute, você não tem umas fundações aqui liberais que falam assim, vou pegar esse Paulo Cruz, aí vou botar ele aqui e falar assim, não, vamos pagar pra você tanto pra você só ficar produzindo, escrevendo. Já que a gente não gosta do movimento negro maluco, Eu vou então nós juntar vamos pegar você, 50 porque empresários agora que vai tem mais falar. 2, 3 que estão falando desse assunto. Mas eu tava, cara, eu era tudo mato quando eu comecei a falar desse assunto. Quando eu comecei a criticar os movimentos negros atuais Pô. e tal, só tinha eu. Né? Tem gente lançando livro antes de mim, tá bom, beleza, mas eu vou lançar o meu. E quando eu vou lançar, bom, beleza, agora cheguei. Esse aqui. Tá? Então, assim, não tem ninguém, cara, pra falar, vem aqui. O que eu percebi uma hora? Que eu tava sendo usado por essas pessoas. Inclusive pra justificar preconceitos que elas têm. Uhum. Que louco. Ah, racismo é mimimi, não sei o quê, papapá. Não tem racismo no Brasil. Peraí, amigão, como não assim? Não é? Fala aí, negão. Você entendeu? Tipo... Quando eu dei por mim, eu falei, cara, assim, tem gente que... Aí o cara via gente comentando, por exemplo, em post meu, você, peraí, mas eu não falei isso. Peraí. Então, assim, tô vendo que gente tá me usando pra justificar seus preconceitos. Fundamentar os preconceitos. Tá, não. Então, aí eu dei um passo pra trás, falei, não, calma aí, vocês estão me confundindo. Aí eles, claro, eu não quis saber, eles arrumaram o Sérgio Camargo, arrumaram lá um que fazia aquele que eles queriam que fizesse. Mas eu não. Então, assim, hoje a gente entende, por exemplo, voltando à sua A pergunta liberdade. aqui, a questão do papel do Estado, assim, claro, hoje a gente entende que assim, o Brasil é um país imenso. Como é que você vai fazer uma educação no Brasil em que o Estado não tenha nenhuma responsabilidade? Não dá. Não dá, nem dá pra fazer isso. Não dá. Não tem como, né? Olha o tamanho desse país. Então, não tem condições. Agora, a gente pode fazer com que essa coisa funcione, né? Sim. Que o Estado seja eficiente no sentido de fazer alguma coisa, não porque de ficar eficiente é uma atrapalhando, boa porque hoje palavra. ele só atrapalha. Porque se você for considerar o investimento dos nossos impostos em educação e o que dá de resultado, é o dinheiro mais mal gasto que talvez os nossos impostos possam custear. Utilitaristicamente falando. Ética consequencialista total aqui. É o quanto eu pago de dinheiro e o quanto que isso reverte para as pessoas que precisam de educação pública. Sim. Né? É o pior resultado possível. Sim. E é um puta dinheiro, né? A eficiência é horrorosa, né? Muito dinheiro. E aí tem aquela distorção de que gasta-se mais com educação superior do que com educação Isso básica. é louco, maluco. Assim, cara, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não é que assim, em algum Se der mundo tudo possível certo, faz sentido isso. Não faz. Se der tudo certo, cai na armadilha que a gente estava falando há meia hora atrás, que o cara consegue, vende o almoço para comprar janta para ter um diploma de uma universidade que não vai ter, esse diploma não vai ter aplicabilidade e empregabilidade nenhuma. Exatamente. Ô Paulo, então você acha que você pessoalmente e o MBL em geral, né? Mas você pessoalmente, você enxerga que hoje, mundialmente, a gente vive uma crise da liberdade, desse ponto de vista filosófico, falando
Porque eu falo de fronteiras, As de democracias migração. liberais estão em crise. Isso. Sim. E o que resolve isso de uma certa forma é uma medida enérgica e mais dura e mais repressiva, porque a palavra liberdade ela é colocada. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso, né? É tanto tempo fazendo isso e conversando e estudando essas coisas e eu falo, cara, porra, talvez não seja a liberdade não seja o princípio fundamental. Ele é importante, mas tem outras coisas que talvez sejam mais importantes, entendeu? E a gente vive meio que um balaio do liberal, que é esse cara que no final é o cara Quer que... palestra de graça. Que quer palestra de graça e que não sei o que lá. Mas ele não tá pensando no que realmente a liberdade exacerbada pode tornar a vida dele no final. Sabe o que eu acho, assim? Eu acho que... Aliás, o canal da Valete tem também um canal no YouTube. Então, assim, Missão tem um canal próprio que... Fiz uma live muito boa essa semana lá, inclusive. Então, depois entre lá, coloca a Partido Missão no YouTube, você vai chegar lá. E o canal da Valete também. Revista Valete tem um canal e aí tem um vídeo meu semanal lá. E eu gravei 2 vídeos falando sobre liberdade. O primeiro é o que é liberdade, né? Não, o primeiro é você é livre e o segundo é você é livre mesmo? Então são 2 vídeos, um complementa o outro. O segundo saiu essa semana agora, ontem. E assim, o que eu falo lá? Eu uso, para falar sobre liberdade, uma conferência do Georges Bernanos, que é o escritor francês, um romancista fabuloso, muitas vezes chamado de Dostoiévski francês, para ver o tamanho Caralho. pulando. É assim, romances assim soberbos, né? Sobre o Sol de Satã, o Diário de um Pároco de Aldeia, assim, só tem clássico, coisa de louco. Você conhece Carl Schmitt? Não, Alemão? nunca li. Eu sei quem é, mas eu nunca li. Mas o que o Bernanos faz? Ele dá uma palestra em 1947. E o título da palestra é Liberdade para quê? E nessa palestra ele faz uma crítica aos totalitarismos. Só que ele critica os totalitarismos, por exemplo, de esquerda, né, comunismo, isso aqui, blá, 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 mas ele também critica o que ele chama de ditadura econômica. Ditadura do dinheiro, né? Ditadura financeira. Então ele fala, olha, esse papo de, o mercado, né, o papo do mercado regula e tal, então esse papo liberal ou libertário, né, de achar que o mercado resolve tudo e que não sei o que, tal, isso aí é uma ditadura do dinheiro também. Então ele fala que nenhuma dessas 2 ditaduras são boas. Então todas essas coisas, isso aí você deixar de ser escravo do sei lá, do Pol Pot para ser escravo do Adam Smith, né? Assim, também não resolve. Então, o que ele vai defender e aí, assim, ele vai apelar para metafísica, porque ele era um católico fervoroso, então ele vai falar que o que precisava era de uma reespiritualização do homem e restaurar o conceito de liberdade que advém, né, de pressupostos que são metafísicos. E aí um exemplo que eu uso no vídeo. Eu começo o segundo vídeo citando aquela passagem da Bíblia de 1 Samuel, quando o povo de Israel fala para Deus, nós queremos um rei. Todas as nações têm rei, por que a gente não tem? Aí Deus fala para eles assim, amigão, fica na moral, vem comigo, já dei lei para vocês, vocês já sabem como é que anda, tá tudo certo. Não. Profetas aí nessa época, né? Exatamente. Os Mas profetas vocês tinham uma querem função, mesmo um os rei? juízes Eu vou tinham dar um rei função. pra vocês. Vocês Não. querem? Ele fala lá, ó, o que o rei vai fazer? Ainda fala, Samuel, vai lá, explica pra eles o seguinte, ó, o rei vai fazer o seguinte, vai pegar sua mulher, vai pegar seu filho, vai mandar pra guerra, vai tomar seu gado, vai elenco, um monte de coisa. Vocês querem mesmo? E o povo fala assim, sim, nós queremos. Sim. Todo mundo tem, nós também queremos. Então tá bom, Samuel. Arruma um rei pra eles, mas quando vocês se lembrarem, lá na frente fala assim, meu Deus, o que o rei tá fazendo com a gente? Vocês vão lembrar que vocês recusaram Um rei para este povo, né? a liberdade que eu ofereci a vocês. E Uma aprenderam liberdade. rápido, hein? Veio logo saúde, cara. Então já valeu, Não, mas né? era o rei pra galera lá da turma da Daí época, pra né? frente foi só a cabeçada, né?
Então, o interessante, assim, é pensar a liberdade nesses termos, né? Eu acho que né? O que é liberdade para além da liberdade física ou política, né? Sim, ou de credo. Cara, O que é a liberdade? O que é a liberdade para um cara como Solzhenitsyn? O que é liberdade para epítetos? Para epítetos. Para epítetos. porra. O que era liberdade para um Não, cara que tá e preso? mais na moda O que é agora, liberdade para um escravo? Para um cara que estava preso lá numa senzala no século XIX e o cara pensando assim, não, Deus libertou o povo de Israel, então vai libertar a gente também. E aí, o seu. Criaram todo um imaginário de libertação, se espelhando na libertação do povo de Israel. Criaram inário, tem canções, hinos, Uhum. né, que giram em torno da ideia de libertação, de liberdade, de sair da escravidão e tal. Cara, é aquele negócio que acontece com o Frederick Douglass. Quando ele começa a aprender a ler com a senhora da casa, que ele era escravo lá, e ela vai contar pro marido que ela tá feliz da vida que ele tá aprendendo. O marido fala pra ela assim: mas como assim não? Pô, não pode ensinar ele a ler. Se você ensinar o escravo a ler, acabou. Fodeu. Se você ensinar ele a ler, ele vai querer saber escrever. Se ele acabou, ele não vai querer ser escravo mais. E ele ouviu isso aí. Ele falou: a partir desse momento eu não sabia qual era o meu caminho da escravidão pra liberdade. Só tinha um caminho. Era a educação. Era só aprender a ler, acabou.